Os ataques energéticos são um aspecto importante na defesa energética para as mulheres e merecem uma atenção especial. Esses ataques ocorrem quando energias negativas ou prejudiciais são direcionadas a uma pessoa, afetando o seu campo energético e o seu bem-estar como um todo. Os ataques energéticos, eles podem acontecer em qualquer lugar, podem vir de pessoa para pessoa ou não. Eles ocorrem quando uma pessoa deliberadamente envia intencionalmente energias negativas em direção a outra. Isso pode incluir inveja, ressentimento, raiva, ciúme ou até mesmo ações maliciosas, realizadas com a intenção de melhorar o campo energético e emocional de alguém. Os ataques energéticos, eles podem sim ser direcionados de pessoa para pessoa ou eles podem ocorrer de forma mais difusa, como quando alguém está exposto a um ambiente que está carregado com energias negativas ou que está ali com muitas perturbações dentro desse campo, tá? Como que isso pode acontecer, né? O primeiro ponto é através de inveja e ressentimento. Então, pessoas que se sentem ameaçadas ou têm sentimentos negativos em relação ao sucesso ou à felicidade de alguém, podem sim, voluntariamente ou involuntariamente, direcionar ataques energéticos a outras pessoas. O segundo ponto, conflitos interpessoais durante disputas ou conflitos de familiares ou relacionais, as emoções transmitidas de raiva, de hostilidade, podem criar um ambiente bem propício para um ataque energético. O terceiro ponto, os ambientes carregados, ou seja, locais com histórico de negatividade, como hospitais, cemitérios, né? Ou locais onde aconteceram violências ou tensões muito grandes. Tudo isso pode sim impactar e trazer ataques energéticos. Então é importante a gente salientar dois pontos. O primeiro é: pode acontecer um ataque energético direcionado vindo de uma outra pessoa? Pode, mas também pode acontecer um ataque energético que vem de alguma localidade, ou seja, de um ambiente ou de uma situação determinada. Vou dar um exemplo. Certa vez eu me mudei para uma casa e nessa casa, né, existia ali um espírito, né, um ancestral daquela casa que era extremamente cristão, né? Era uma senhora, ela era extremamente cristã. E quando eu cheguei nessa casa, né, uma bruxa que sou, a primeira coisa que fui fazer foi tocar tambor, né? A segunda coisa foi acender velas, incensos, enfim, né? Transformei a casa numa linda de um pagode de bruxa. Só que aquele espírito, né, que era uma senhora, que era ancestral da casa, tinha falecido, inclusive vivido ali naquela casa, né, ajudou a construir, ela não gostava. E aí aconteceu o quê? Eu comecei a receber ataques dessa energia, desse espírito. Então ela começou a criar situações dentro da casa, começou a ter muitas brigas, começou a ter muitos problemas de comunicação, começou a acontecer coisas até com os animais, né? Então eu via aquele espírito, eu acordava de noite vendo aquele espírito, eu acordava quando eu ia fazer rituais, eu estava ali meditando e eu via né, aquele brilho, aquela energia, sabe, tentando interferir. E aí eu precisei pedir ajuda, né? Então a gente fez ali, eu fui tentando, né, de várias formas, me comunicar e pedir licença, entender, mas a errada fui eu, porque eu cheguei numa casa que era alugada, que não era minha, e na pressa, na correria, aquela coisa toda de, além da casa, né, eram dois espaços e um espaço ia ser o espaço holístico, meu espaço holístico, né? Que era justamente onde era a parte, né, da casa onde ficava aquela senhora em vida, né? Aquele espírito viveu ali. E, e eu não fiz, não pedi licença, a gente vai falar disso, né? Lá no tópico sobre espíritos, mas cada local
ele tem um espírito do local, né? E ali naquela casa existia aquele espírito, né, daquela senhora, aquele ancestral daquela família. E ela continuava ali. Então eu precisei ir atrás, né, de recursos importantes, recursos destinados a trabalhar com aquela energia ali cristã, com a mesma linhagem, para poder, sim, pedir, né, encaminhar ela para um outro local, dissipar a energia e ali eu conseguir viver e dar continuidade nos meus projetos, no meu trabalho. Então, de novo, pode acontecer quando a gente fala de ataque energético, não necessariamente está vindo de uma pessoa, pode estar vindo de uma energia, de um espírito, de uma entidade ou uma energia do local, uma energia hostil daquela localidade que faz com que eu receba uma energia que vai o que? Vulnerabilizar o meu campo energético, tá bom?